Quem é de Marilândia do Sul, com certeza vai saber o local onde eu estou nesse momento. Sim, é a Rua 15 de Novembro, a nossa Rua do Comércio, a rua conhecida como a Rua dos Comerciantes da cidade. Isso é histórico. Aliás, essa rua a gente pode dizer que é um termômetro da nossa economia. Se os outros setores estão indo bem, com certeza vai trazer reflexos aqui. A gente vai ver um movimento maior, vai ver os comerciantes crescendo, evoluindo. Isso a gente pôde acompanhar ao longo da nossa história. E é justamente sobre esse assunto que a gente vai falar a partir de agora, neste episódio do documentário sobre Marilândia do Sul. A história econômica de Marilândia do Sul, a história econômica do nosso município. Eu sou o jornalista Rodrigo Carvalho e te convido a acompanhar mais esse episódio aqui comigo. Meu nome é Marcos Roberto Platti. Meu nome é Joaquim Dantas dos Santos. Eu sou o Carlos Borges. Eu sou Celina Rastelli Moscato. Eu sou Aquiles Taqueda Filho. Meu nome é Paulo Donizete Marchiori. Dirce Cubinos. Meu nome é Gabriel Bonetti. Eu me chamo Solange Nogueira da Mata Platti. Bom, meu nome é Plínio Rogério Arantes. Na verdade, eu sou Edmilton Carlos da Silva. Ivan Carlos Bellini. Eu sou Maria Aparecida da Mata, acho que a maioria daqui de Marilândia me conhece. Pouca gente sabe, mas aqui, bem perto da Rua 15 de Novembro, onde se encontra atualmente a nossa Rua do Comércio, foi onde começou também a história econômica de Marilândia do Sul. Ali, a uma quadra da Rua 15, existe o conhecido rio Ribeirão Bonito. Antes que alguém morasse em Marilândia, alguns criadores de porcos vinham para cá, passavam por essas terras, passavam por essa região, e eles traziam os animais para que eles pudessem ser hidratados, para que eles pudessem tomar água. E eles iam, como dizia, tocando esses animais para vendê-los em Ponta Grossa ou na região de Londrina. E foi assim que a cidade começou, mas esse também marca o primeiro ciclo econômico, que foi a venda de suínos. Conforme os anos foram passando, as famílias foram percebendo que aqui existia água em abundância, a terra era boa, o pessoal era gente fina, então muitas famílias passaram a vir para essa terra e ajudaram, claro, a construir a história. Porque meu avô, os antepassados, vieram de uma família muito rica, uma família de nome, no qual foi o projeto deles? Eles vieram, quando o vovô chegou em Marilândia, ele, com os funcionários dele, o pessoal que veio junto com ele, naquela época tinha ele tinha uma criação de porco, tudo pessoal aquele tempo, Eles montaram um grupo onde levavam os porcos, todo aquele rebanho para Londrina, vendiam, compravam e traziam de volta. Entre o final da década de 1920 e o início da década de 1930, as primeiras famílias foram chegando e dando um ar de comunidade, um ar de vilarejo para essa região. Isso atraiu outras famílias e criou, claro, um ciclo de prosperidade. E eu acho que a marca do marilandense, se a gente voltasse nos Exilando Bonetes, Desprovido, Doa a Terra para a Igreja, Santiago Lopes José, Doa a Terra para o Cemitério. Como que se constrói uma igreja? Você, obviamente, vai fazer um trabalho sobre religião, você vai entender a dificuldade que a gente tem hoje para comprar uma tinta, como você constrói um monumento daquilo. Eu sempre digo,
o povo de Marilândia, ele era diferenciado pelo amor que ele tinha por Marilândia. E por que ele tinha amor por Marilândia? Porque Marilândia foi uma opção para eles. Então, se você voltar o tempo aqui, os ancestrais são pessoas que vieram de São Paulo, são italianos que fugiram da guerra. Então, essa região do norte aqui são pessoas que estavam sem pátria, sem espaço. E encontraram neste município solo rico, água em abundância. Eu sou descendente de italiano, né? Eu sou filho de Romeu Beligni e Adma Faria Beligni. Os dois vieram de Minas Gerais. O pai era formado, farmacêutico, porque naquela época era difícil um farmacêutico formado. E o pai se formou em Ouro Fino, Minas Gerais, e veio para Marilândia do Sul e abriu a primeira farmácia aqui em Marilândia do Sul em 1944. 1944. A primeira farmácia está fazendo 81 anos que a família Beligni está tocando farmácia em Marilândia do Sul. Ele ouviu comentários lá no estado de Minas que na época Minas estava bem, um estado muito pobre. E daí ele se formou e queria ir alcançar novos horizontes, né? Mais promissores que era lá. E daí ficou sabendo que aqui o norte do Paraná era um novo Eldorado, sabe? Era uma terra de futuro. E daí ele veio de ônibus com a mãe e tinha uma irmã que tinha 1 ano, a Silvia. Ela veio também junto com o pai e a mãe, uma caixa de sais minerais para fazer medicamentos, que ele não tinha nada, e uma mala de roupa. E vieram primeiro parar em Londrina. Londrina já estava em desenvolvimento, sabe? Ele ficou no hotel lá, passou um dia lá em Londrina estudando, e daí falaram que tinha, mais para frente, tinha uma cidade nova também, que era muito boa, que era Apucarana. Daí ele veio para Apucarana e ficou um dia lá também. Daí comentaram com ele que tinha, mais para frente, uma cidade que estava se formando, que não tinha nem farmácia, ainda era Marilândia, não sei se na época era Marilândia ou Araruva. E ele veio para cá e gostou e já ele alugou do seu Lógio Proença, ali onde é o Correio, ele tinha uma casa ali de comércio. E ele alugou do seu Lógio Proença e montou a primeira farmácia de Marilândia do Sul em 1944. E agora eu estou aqui nessa fábrica de café, Fábrica do Café Leão do Norte, que fica em Marilândia do Sul desde 1987, quando foi fundada. Por que eu estou aqui? Para falar do segundo ciclo econômico, segundo ciclo de prosperidade aqui na nossa terra, que foi justamente o ciclo do café. É muito comum assim, a gente chegar e falar de colônias. Você pega os 700 alqueires, por exemplo. Hoje virou tudo fazenda. Você tinha 10, 15 casas, tinha um bar, você tinha Eldorado, você tinha comunidades. O que eram essas comunidades? Grupo de pessoas que se agregavam em casa, obviamente, para se manter, para se proteger, mas principalmente para ter um apoio ali. Então era comum de ter lá talvez um carro, não um carro automóvel, mas tinha um carro, precisava para a cidade, tinha um cavalo, uma carroça, vinha. O comércio de Marilândia era um comércio muito forte. Marilândia, por causa de Eldorado, né? O pessoal vinha tudo de lá fazer compra em Marilândia. Tinha muito movimento, que vinha o povo de Amoreira, de Rio Bom, de Mauá da Serra, vinha estudar aqui. E Marilândia e Eldorado, e tudo vinha aqui. Quando eu era criança, quando era 7 de setembro, isso aqui tinha que passar uma corda de fora a fora para fazer o desfile, porque não tinha, o povo invadia a rua. Era muita gente. Era muita gente. E Marilândia tinha de tudo que você puder imaginar de bom. Tanto que tinha o São Nicolau, tinha o meu pai e tinha também a Dona Alice e outras. Tinha o seu Chaquibe,
com comércio também. Tinha os turcos que vieram direto da Turquia para cá, o Zé Turco e todos. Tinha um comércio muito forte também. Marilândia era forte no comércio. E o que mantinha isso? A agricultura, né? E também a dificuldade da locomoção para sair fora para comprar. Então o pessoal deixava tudo aqui. O pessoal vinha do sítio, Rodrigo, de carroção, trazia todos os filhos no carroção para fazer compra. Chegava na nossa casa, comprava roupa para todo mundo, agasalho, tecido, o algodão cru para fazer a colheita do café, nos terreirão, aquele algodão cru de 2 metros de largura, né? 2,20 metros era. Aí estendia no terreirão, fazia a colheita do café, era muito forte a Marilândia. A cidade aqui se resumia mais à zona rural, sabe? Aqui a cidade era muito pequena e tinha praticamente a rua principal, sabe? Ali a Rua 15. A Rua 15. A Rua 15 era o centro. Sempre foi o lugar do comércio? Sempre foi o lugar do comércio. Meu pai tinha um empório, que fala, que antigamente tinha. Tinha desde a roupinha do bebê, o terno do noivo para o casamento, vestido da noiva, tinha o açúcar, tinha o feijão, tinha o sal, que comprava tudo em saco de 60 quilos, e vendia na nossa loja, né? O chapéu Ramenzoni, o chapéu Cury, tinha tudo na nossa loja, era uma senhora loja. Tinha sítio de café, fomos criados debaixo do pé de café. Ah, é? E depois tiveram vários comércios, né? Depois meu pai trocou o sítio com esse bazar, que é histórico também. E 2 irmãos veio trabalhar aqui de sócio e foi passando de família para família. E agora teve comigo e agora está com a Luciné, minha filha. Atualmente, a maior parte da população de Marilândia do Sul vive na cidade e também nos distritos de Nova Moreira e São José. Só que nas primeiras décadas da formação do nosso município era bem diferente, porque a maior parte da população estava sim na área rural. E um dos bairros rurais mais importantes talvez tenha sido o que ficava ao redor do Castelo Eldorado. Eldorado era melhor que Marilândia. Eldorado era Marilândia já era. Não era, mas não tinha tanta coisa como tinha lá. Lá tinha hotel de primeira, que depois veio aqui em Marilândia. Tinha uma igreja espetacular, tinha um salão de baile. Era lindo lá, bem. Então o senhor chegou a pegar o tempo áureo do Eldorado? Eu peguei o tempo de a gente sair daqui. Baile todo fim de semana até lá. Aqui já não tinha. Era um tal de boró, né, que eles usavam. E eu tenho um boró, 5 horas, né? E ele... 5 horas de serviço? 5 horas de serviço. Tem 20 horas, tem 5 horas, tem... E era de acordo com a hora trabalhada, eles recebiam uma moeda, que era uma moeda específica só para a região aqui. E Marilândia, Araruva, na época, aceitava essa moeda no comércio, principalmente na Rua 15 ali, né? Meu pai sempre falava que para comprar os mantimentos, meu pai falava, né? Era o arroz, o feijão, o trigo, era o que tinha base, né? A base, o óleo, o açúcar que era feito nas fazendas aqui por perto mesmo. Tentava, trocava o teu dinheiro, tinha 10 conto no bolso, trocava tudo no boró para você gastar lá dentro. Eu uso o dinheiro e eles não recebiam. Então conta para mim isso aí com mais detalhes. Então você sair daqui com o dinheiro que você tinha? Dinheiro não, a gente tinha aqui. Chegamos na entrada, tinha o portão de entrada lá, você tinha que trocar o teu dinheiro pelo boró. E aí gastava lá dentro, só gastava o boró? Gastava só no boró. Imagina só que hoje a gente poderia ter até um bairro, ou quem sabe uma cidade chamada Eldorado, aqui do lado de Marilândia do Sul. Só que essa história não teve uma sequência justamente pela questão econômica. A madeira era explorada pelas madeireiras, pelas famílias que viviam ali. Quando a madeira acabou,
as famílias foram embora. E isso, claro, gerou um grande impacto econômico na região, no caso também em Marilândia do Sul. Mas além desse fato, existe outro ponto da história que também foi determinante para a nossa economia. Aconteceu na década de 70, a chamada Geada Negra, que acabou com as lavouras de café de toda a região. E aqui em Marilândia do Sul também nós sentimos impacto. O estado do Paraná inteiro. O estado do Paraná inteiro. Geada Negra. Queimou. Então, por isso que é que hoje o município de Marilândia, todos os municípios, o café, né? Que naquela época deu uma crise, rapaz do céu. Mas até esse momento... Era bom. O café era o ouro. Tanto é que os IBC, cadê os IBC? Os IBC era café. Meu filho, os trem passavam lotado de café. Estes são os efeitos da geada que abateu sobre os cafezais do Paraná, arrasando lavouras, levando a desolação e o pânico aos que se dedicam à cafeicultura, uma das bases da estrutura econômica do Brasil. O IBC, que é o Instituto Brasileiro do Café, foi responsável pela comercialização desses grãos aqui no Brasil, a exportação, desde o ano de 1952 até 1990. Atualmente, aqui em Marilândia, esses barracões do IBC são gerenciados pela Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul e aqui várias empresas geram centenas de empregos. Mas é claro que também houve um grande impacto econômico aqui, já que muita gente trabalhava nos IBCs, inclusive em Marilândia do Sul, nessa comercialização do café. Imagina só o impacto de uma construção como essa quando o IBC chegou em Marilândia do Sul. Também tivemos um impacto quando as atividades foram encerradas. Agora eu vou te contar também outra história que impactou o nosso município, para o bem e para o mal também, que foi a construção da Rodovia do Café. Para Marilândia, para o crescimento de Marilândia, não foi bom, porque desviou todo o movimento que tinha. Passou lá por cima, lá por Leão, Marilândia caiu. Inclusive, foi ruim para o comércio, foi ruim para tudo. Deu para perceber isso? Deu muito. Como é que foi na época para quem era comerciante? Assim, que impacto que deu? Uai, o impacto que deu é que daí facilitou para as pessoas saírem fora, porque a estrada era de chão. Sabe por onde descia, Rodrigo? Eles falavam a balança. Meu pai morou na balança. Sabe ali onde vai para a chácara do Isaías? Uhum. Então você descia ali, que era tudo de pedra, você fazia aquela volta, você saía lá no Leão. Era estrada de chão. Quando chovia, ninguém podia sair de Marilândia. Ali começou, eles cortaram tudo, tiraram todo o movimento, porque daí então não tinha asfalto, não tinha nada, era barro, né? Os caminhões tinham que pôr corrente para poder andar, né? Tinha que acorrentar os pneus, né? Então eu tinha tudo isso. E aí, na verdade, Marilândia perdeu. Marilândia perdeu. Foi um ponto ali, um divisor de águas, digamos assim. Foi bom para a locomoção, mas ruim para o comércio. E mesmo enfrentando esses momentos complicados ao longo da história, o comércio de Marilândia sempre contou com um aliado muito importante, que foi a agricultura. Sempre esteve lado a lado com o desenvolvimento da nossa cidade, fortalecendo a nossa economia e também o comércio. E Marilândia sempre dependeu da agricultura, porque ela tem uma agricultura muito forte, sabe? E sempre a agricultura sustentou Marilândia. Meu nome é Paulo Donizete Marchiori, profissão agricultor. Desde quando eu me conheço por gente. Na idade de 6 anos nós já era produtor. Produtor, plantava arroz, feijão, milho. Depois desse grande prejuízo causado pela geada negra e o fim do ciclo do café, poucos produtores continuaram insistindo nessa produção. Outros foram plantar soja, milho, trigo, aveia, os grãos.
E ainda teve quem apostou na horta, o que também ajudou a construir um novo capítulo na nossa história. Vamos embora. Tinha o seu Anísio. Ele morava aqui, atrás de Marilândia, ali na... Hoje era... Depois passou a chácara do Mauronei. Seu Anísio, ele plantava 5 mil pés de tomate. E o pai, nós na época, numa crise, rapaz. E o pai foi comprar um boizinho dele. Aí o pai pediu um prazinho. Aí ele falou assim, se você plantasse tomate, você tinha dinheiro para comprar meu boizinho. Daí no próximo ano, nós começamos a plantar tomate. Aí nós demos uma acertada tão boa, que no primeiro ano nós já comprou um caminhãozinho Chevroletzinho. Aí no outro ano nós já começou a aumentar um pouquinho e foi, sabe, devagar. Aí no final de tudo eu já plantava 300 mil pés de tomate por ano. 300 mil pés, média de 40, 50, até 60 quilos de cenoura. Entendeu? Aí evoluiu, né? Quando nós começamos a plantar, tinha era nós, o seu Anísio, nós, que éramos Marchiori, os Pérez, que eram os mais fortes. Aí agora, depois, já começou os Pascoal, ali no Engenho Velho, por ali, e aquilo foi se alastrando. Todo mundo plantava seu pedaço de horta, e todo mundo ganhava dinheiro. Tinha os altos, tinha os baixos, como tem até hoje. Mas tudo que eu tenho até hoje foi graças à horta. Tudo, tá? Mas a horta, ela dá e tira. Se você der uma bobeira, se você der uma errada, porque o investimento é alto, ele pode te tirar. Pode te tirar de um ano para o outro, você pode perder bastante. E se você acertar, encaminhando, tudo dá certo. Marilândia é o lugar da horta. Marilândia, tudo que você se planta, colhe. Tudo. Se você plantar batata, você colhe. Tanto é que cenoura aqui é o lugar da cenoura, que produz muita cenoura. Entre os anos 80 e 90, a horta passou a gerar grande prosperidade, gerar muita renda para o povo de Marilândia, e isso chamou a atenção do Brasil. Aqui no Paraná, Marilândia passou a ser conhecida como a capital da cenoura. E o que vocês vão assistir agora é um trecho de uma reportagem jornalística que foi gravada justamente na década de 90, falando sobre, entre outras coisas, a Festa da Cenoura. Hoje nós vamos mostrar a força da cenoura aqui em Marilândia do Sul, onde está acontecendo a terceira Festa da Cenoura, que aliás termina hoje. Aqui tem cenoura para todo lado. Olha só o tamanho dessa daqui, por exemplo. Todos os dias dezenas de caminhões saem daqui carregados, principalmente com cenouras. Nesta última safra, que ainda está sendo colhida, foram plantados 1000 alqueires do legume. Só nesta propriedade estão plantados 60 hectares de cenoura do tipo Forto, que é a variedade cultivada no inverno. A produtividade média por aqui tem ficado entre 1.500 e 2.000 caixas por hectare. Ao preço de R$ 5,00 a caixa de 25 quilos, a lucratividade com a cultura tem compensado. 1 hectare de cenoura equivale, por exemplo, em termos de retorno financeiro, a 10 hectares de milho. O hino de Marilândia conta com a seguinte frase: cidade mensageira do progresso. E a nós, em 2025, resta apenas agradecer, reverenciar todas as pessoas que ajudaram a construir essa história econômica de progresso em Marilândia do Sul. Atualmente, não podemos mais dizer que vivemos em um ciclo econômico único, já que Marilândia do Sul possui uma economia bem mais diversificada, com indústrias que se fortaleceram nos últimos anos, empresas dos mais variados serviços e, claro, que a nossa agricultura segue sendo nossa principal fonte de renda. Soja, milho, trigo, café, produção de verduras, legumes, frutas. Também nos destacamos na criação animal, suínos, aves, bovinos, enfim. Seguimos tendo inúmeros motivos
para amar a nossa cidade mensageira do progresso. 100% abençoada. Eu não vou botar 120%, que não tem. Depois de 100%, é 100%, não tem. Marilândia é um lugar abençoado, um lugar de um povo bom, rapaz. Marilândia tem que ser e sempre será o nosso amor primeiro, né? E eu falo com coração aberto e lágrimas nos olhos. De alegria, não é de tristeza. Existe lugar melhor? Eu não conheço.